lidar com a minha realidade atual quando ela é oposta ao que eu desejo. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves. E hoje eu estou aqui para falarmos sobre como a gente pode lidar com aquilo que está acontecendo na nossa realidade, sendo que ela é completamente diferente daquilo que a gente deseja. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Aqui eu vou começar a passar por 10 passos que você pode fazer, 10 coisas que você pode fazer para tirar tanta importância do momento, tirar essa importância que às vezes a gente dá para a realidade. E eu não quero que você simplesmente ignore tudo, porque às vezes a gente precisa resolver algumas coisas que tá ali pendentes, são coisas reais, né? E que a gente precisa sim resolver. Mas isso não quer dizer que você realmente deva ficar preso a isso. E como realmente lidar com isso aqui que está sendo mostrado para mim na realidade, sendo que não é nada daquilo que eu queria. E isso não é permitir que o cenário presente determine para sempre quem você é e o que você vai viver. Mas só te mostrar que a realidade, ela é, em grande parte, os resultados construídos até aqui. Ela não precisa ser tratada como uma sentença para o seu futuro. Então, o primeiro passo é, primeiro, reconheça o que está acontecendo. Existe uma diferença bem grande de isso está acontecendo agora e isso sempre será assim. A primeira frase é uma observação. Tá, ok, isso aqui está acontecendo, esse problema está aqui, eu preciso resolver. A segunda é uma conclusão. Nossa, isso sempre acontece, isso vai me causar estresse. Às vezes até antecipando algumas coisas que nem vão vir a acontecer. Então, um exemplo é, hoje eu ainda estou nesse emprego. É um fato, é momentâneo. Nunca vou conseguir sair desse emprego. Isso é má interpretação. Nesse momento, minha renda é essa. Isso é um fato. Eu não sou capaz de prosperar. É uma identidade criada a partir de um fato. A realidade externa, ela pode ser reconhecida, mas ela não determina quem você é. A identidade que você carrega deve ser diferente dos fatos. E, na verdade, você às vezes pega um fato e interpreta como se fosse uma identidade. E, na verdade, quando você pega um fato, ele é transitório. Quem você é uma definição que vai te levar àquilo que você acredita quem você é. Como o Neville fala sobre o estado de consciência. Quando você assume que você, eu sou uma pessoa que não sei fazer dinheiro, eu sou uma pessoa que não consigo mudar, eu sou uma pessoa que não consigo desenvolver um hábito, você está definindo na identidade. Quando você define na identidade, é muito mais difícil essa mudança, porque é aquilo que você enraiza dentro de você. Agora, quando você fala, eu estou num estado em que a mudança pode ser um pouco desafiadora, mas eu sei que eu consigo mudar. Entende a diferença? Um estado é quando você consegue mudar. Agora, a identidade é um pouco mais difícil, porque você vai assumir aquilo para definir qualquer outra coisa da sua vida. O segundo passo é, não use a manifestação para fugir das suas emoções. Muita gente, inclusive às vezes eu faço isso, quer perceber que eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza. Mas eu não quero sentir isso porque senão não vou me manifestar coisa boa na minha vida. As emoções, como até o Zé Abraham diz, servem como um GPS para te guiar. É claro que sentir tristeza, ela vai ter uma frequência, ela vai ter uma vibração. Sentir alegria é outra vibração. Mas entender e reconhecer as suas emoções, às vezes vão fazer que elas durem muito menos do que você realmente ficar tentando lutar contra. É simplesmente você olhar para aquilo e falar, por que eu tô sentindo isso nesse momento? É como fazer uma investigação de crença mesmo. Eu tô sentindo isso, de onde veio isso? Porque quando eu já senti, isso realmente faz sentido? Então tá, deixa eu sentir essa tristeza aqui. Senti e tudo mais. Ok, entendi a minha tristeza, entendi de onde ela veio, entendi gatilho, entendi. E não, pra mim não faz sentido mais continuar sentindo isso. Aí você começa a escalar na escala de vibração de emoções. Você começa a conduzir a sua mente e o seu corpo para emoções melhores, para aquilo que você realmente quer. Brigar com o sentimento naquele momento só vai te gerar mais conflito e muitas vezes aquilo não vai embora. Quanto mais aquilo, né? Quanto mais você briga com aquilo, mais aquilo persiste. O outro passo é separe a circunstância de identidade, aquilo que eu falei antes. Uma circunstância é algo que você está vivendo, é um fato, aquilo que está acontecendo. Uma identidade é aquilo que você assume ser. Você pode estar endividada nesse momento, mas sem se definir como uma fracassada na área financeira. Você pode estar num emprego ruim, mas você não precisa se sentir presa àquilo. Você pode definir aquilo como uma fase que você precisa passar e, inclusive, você pode transformar
aquilo em algo bom pra meio que sair daquilo mais rápido. Você sabe quando a coisa começa a fluir e você fala assim, nossa, que pena que acabou, tava tão gostoso. Por quê? Você entrou num fluxo. E quando a gente às vezes entra no fluxo, a gente não percebe ambiente, a gente não percebe tempo. Sabe quando as coisas fluem? E eu já passei por isso uma vez num antigo emprego que eu trabalhava. E teve uma época, foi uma época que eu lembro que eu falei assim, não, eu preciso voltar a fazer isso. Que eu fazia o caderno da gratidão. Eu fazia todos os dias o caderno da gratidão. E eu sempre ficava ouvindo mantras, sempre ficava ouvindo o Ponopono, né? Eu conseguia ouvir as coisas com fone de ouvido, a gente tinha acesso. Então eu usava, assim, às vezes, principalmente quando eu tava fazendo coisa muito mecânica, eu colocava uns áudios pra ouvir e tudo mais. E eu ficava ouvindo aquilo, fazia o caderno da gratidão todo dia de manhã. E aí eu comecei a entrar num fluxo. Então aconteceu algumas coisas que, a minha interpretação, o meu perceber, não entendia como algo ruim. Às vezes algum colega falava alguma coisa assim que, tipo, não me incomodava. Chegou até uma outra pessoa falando, nossa, você não percebeu o que o fulano falou? Eu falei, imagina, não tava. Até brinquei, eu falei assim, não, eu tava em Nárnia, eu não tava aqui. Porque eu realmente estava focada em outras coisas, então eu entrei no estado de fluxo. Então, pra mim, o que aquela pessoa falava não era uma ofensa. E não era assim, porque às vezes não é nem o que a pessoa falou, mas o jeito, né, dela falar e tudo mais. Mas aquilo não me atingia, porque eu tava num estado em que aquilo tanto fez, tanto faz pra mim. Não tinha por que eu focar naquilo. E quando você começa a separar esse tipo de coisa, né, da identidade com algo externo, porque muitas vezes a gente sofre mesmo pela interpretação que a gente dá pra um fato. Às vezes alguém vai falar assim pra você, eu não gosto daquela pessoa. Ok, você não gosta daquela pessoa por causa disso e disso. Ok, só que isso não me influencia. Eu não vou interpretar como aquela pessoa é tal e tal coisa. Não, você vai separar algo que é fato daquilo que é identidade. E é muito mais fácil você modificar os fatos, vamos dizer assim, do que modificar a identidade. Então a pergunta é, quem eu estou sendo por causa dessa realidade? Eu estou sendo a causa ou eu estou sendo o efeito? Eu estou levando muito mais em consideração aquilo que está acontecendo para assumir uma identidade, ou eu assumo a identidade e transformo aquilo de alguma forma, interpreto aquilo de outra forma. E depois é quem eu escolho ser enquanto essa realidade ainda está mudando, porque sim, estamos em transição o tempo todo, sua realidade está mudando o tempo todo. É claro que existe um delay e tudo mais. O quarto passo é pare de consultar a realidade o tempo todo. Um dos maiores erros é buscar provas externas a cada instante. Se você ainda não tem uma crença de que eu posso mudar a minha realidade agora, nesse exato instante, nesse minuto, eu pensei e eu mudei, o que vai acontecer? Você vai ficar buscando prova na 3D o tempo inteiro. Aí aquilo não aconteceu, aí você vai falar assim, mas eu não consigo manifestar, mas eu não consigo. É claro que aqui eu lembro até de uma cena do documentário O Segredo, né, que eles falam, né, tudo que você pensa, você manifesta, pensa e sente, você manifesta. É óbvio que tem um delay, porque a gente não tem o pensamento, o sentimento treinados o suficiente para ser instantâneo. E eu lembro que uma das cenas é você imaginar um elefante na sua sala. Imagina se você imagina um elefante na sua sala e aquilo acontece agora, no instante que você imaginou. Imagina se tiver uma sala minúscula. Como é que vai acontecer? A bagunça que isso vai ser. Então, ainda bem que você tem um delay. Ainda bem que você tem uma espera. Né? É até a lei da germinação, a lei de cada fase tem, né? Tem o ritmo, é o ritmo, na verdade, é a lei do ritmo, né? Tem um tempo para aquilo germinar. E ainda bem, porque às vezes você fala assim, eu quero ser um dentista. Você decidiu agora, eu quero ser um dentista. E aí, o que acontece? Você vai lá, faz a faculdade e chega no final e fala assim, nossa, na verdade, eu queria ser médica. Agora, você imagina que você pudesse ser instantaneamente dentista. Aí você fala assim, nossa, eu poderia ter escolhido ser médica antes, talvez você pensasse um pouquinho mais, né? Agora, se fosse automático, imagina aquilo. O delay, ele é importante para que você pense melhor. E às vezes você comece a perceber as escolhas que você faz e comece a entender que às vezes aquilo que você escolheu de primeiro não é aquilo que você realmente queria. O quinto passo é defina o estado que você deseja ocupar. Em vez de ficar pensando só no objetivo desejado, pense em quem você seria vivendo aquilo. É até a troca de realidade que a gente tem com Vadim Zeland, né? É você assumir a identidade e ser isso a partir de agora.
Então, por exemplo, se você deseja prosperidade, talvez esse estado de prosperidade envolva você sentir segurança, confiança, responsabilidade, criatividade, abertura para ver novas oportunidades, a capacidade de receber e a constância dentro deste estado. A pergunta é: como uma versão de mim que se sente próspera pensaria, sentiria e agiria hoje? É você trazer, agora sim, trazer o estado interno, essa identidade de como seria se eu realmente me sentisse uma pessoa próspera. É você trazer o sentimento e a evidência ela vai vir conforme você vai vivendo esse novo estado, essa nova identidade. Você não vai agir completamente, às vezes, como se você tivesse dinheiro, ainda que você tenha realmente. Mas como eu posso, por exemplo, administrar o meu dinheiro com o que eu tenho hoje? Não é agir com imprudência. É entender qual caminho que eu seguiria aqui. Às vezes acontece comigo de querer algo e te exige algum valor financeiro e que no momento eu poderia pensar assim, eu poderia esperar um pouquinho mais. Mas a ansiedade às vezes bate tão forte que dá vontade de ir lá, vou comprar, vou isso, aquilo. Mas a minha versão próspera, ela ia se perguntar: eu realmente preciso disso agora, nesse momento? Realmente preciso? Ou realmente é esse momento correto? Porque às vezes a gente vai comprar coisa que a gente não precisa realmente, mas é porque a gente quer, a gente gosta, a gente quer desfrutar daquilo. E tá tudo bem. Mas às vezes a gente precisa realmente entender qual o momento daquilo. Porque às vezes você adquirir aquilo um pouco antes do planejado ou do que você, no momento assim, um momento realmente que seja melhor para você, é como colher a fruta do pé ainda verde. Ela ainda não tá madura, porque se ela ficasse mais um pouquinho ali, você ia pegar ela no ponto e assim você ia se deliciar muito mais com aquilo do que tivesse tirado aquilo antes. Vamos para o próximo passo, que é trabalhe com o próximo passo, não com o caminho inteiro. Às vezes a gente quer saber o caminho inteiro, ao invés de entender que a gente só precisa do próximo passo. A gente muitas vezes não precisa do caminho inteiro, porque o próximo passo é o que a gente vai dar. Você não vai fazer o terceiro passo, você vai fazer o próximo. O primeiro, o segundo, depois o terceiro. Então, a sua mente ela pode até perguntar: como vou sair daqui e chegar lá? Mas você não precisa saber de tudo agora. O que você precisa é realmente se mover. Então, talvez o seu próximo passo é simplesmente colocar tudo no papel, aquilo que vem na sua cabeça. Ou de intuição, ou que você sabe. Ou de um pequeno passo. Eu quero começar a me exercitar. Eu vou separar pelo menos uma roupa para fazer isso amanhã. Eu vou separar um exercício para fazer um exercício amanhã. Depois eu vou aumentando. Depois aquilo, quando começar a realmente vir as coisas, elas vão construindo o caminho. Sabe aquela frase que fala: é caminhando que se faz o caminho? É exatamente isso. O passo 7 é: use a imaginação como uma direção, não como uma anestesia. Na visão do Neville, a imaginação ajuda a ocupar internamente o estado do desejo realizado. Mas isso não precisa significar escapar da vida concreta. Você vai usar a sua imaginação como direção. Você pode imaginar por alguns minutos como seria sentir-se segura, como seria viver com liberdade, como seria receber uma boa notícia, como seria olhar para trás e perceber que o período difícil passou. Depois, você volta ao presente e pergunta: que atitude combina com essa versão de mim agora? A imaginação, ela oferece uma direção interna, a ação da sustentação externa. Então, quando eu for fazer qualquer coisa que eu for fazer no meu dia a dia, preciso fazer um relatório no meu trabalho. Eu não vou ficar pensando, mas que saco, isso, porque eu vou ter que fazer de qualquer forma. Qual a melhor forma de fazer esse relatório? Deixa eu aqui fazer o meu melhor que eu tenho hoje com aquilo que está disponível aqui para mim. Eu posso fazer um relatório mais sucinto, mas que traga mais clareza. Eu posso fazer um relatório ouvindo uma música, se eu puder, né, para me deixar mais no clima. Eu posso transformar esse momento em algo em que eu me beneficie também, né? Que eu não só faça aquilo que eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer, mas eu traga algo de benefício para mim mesma. E aí você traz, né, aquela questão de segurança, de realmente viver. Nossa, eu tenho realmente isso aqui, fui eu que escolhi fazer, sabe? Eu escolhi fazer isso aqui. Quando você fala assim, eu escolhi fazer isso aqui, e não, eu sou obrigada a fazer isso aqui, é uma atitude que você fala: eu escolho a minha vida, então eu escolho o que eu quero viver, eu escolho como eu quero me sentir. E a sensação de escolha é uma sensação de liberdade. Então você transforma aquilo que seria chato, que seria forçado, obrigado, em algo
em que te empodere. E já construa também, trazendo a sensação do seu desejo realizado. O 8º passo é observe os pensamentos que reforçam a realidade antiga. Diante de uma dificuldade, a mente ela pode sempre repetir: nada dá certo pra mim, eu nunca consigo, é sempre muito difícil, não tenho saída, me sinto presa, a realidade da prova que eu não sou capaz, que eu não consigo, enfim. Esses pensamentos não são apenas descrições, eles só reforçam o estado antigo que você quer mudar. Então, uma substituição mais realista para você, e você pode inventar isso também. A gente fala, eu tenho que ser realista. Quando vem uma pessoa e fala, você tem que ser realista. Na verdade, você tá olhando só pro lado negativo e você esquece de ver que, às vezes, tem 1 milhão de possibilidades que pode dar muito certo de você viver coisas muito melhores do que ficar acreditando nessa realidade, entre aspas, que só tá te prejudicando, só tá te mantendo com essa sensação de estar preso, de estar impotente. Então, você pode substituir esses pensamentos por: eu ainda não encontrei a solução, mas eu posso encontrá-la. Esse resultado não define a minha capacidade, ou seja, isso que tá acontecendo aqui não define quem eu sou. É aquela dissociação de fato para a identidade. Eu estou aprendendo uma forma nova de agir. Eu não preciso resolver tudo hoje e nem precisa resolver tudo sozinho. A realidade, ela pode e vai mudar gradualmente, mais rápido ou devagar, depende da forma que você definir, é claro. Mas são frases, são pensamentos de transição. A mente, ela é muito mais propícia a te ajudar em pensamentos de transição do que pensamentos de definição de uma realidade que você ainda não consegue sentir como sua. Exemplo, muita gente fala assim, né? Você tem que repetir. Sou rica e a mente tá lá: minha filha, você tá endividada e você tá falando que você tá rica, isso é uma mentira. Olha sua conta bancária, que infelizmente você fica olhando aquilo, né? E aí você fica se definindo: mas eu sou um fracasso, eu não sei cuidar do meu dinheiro, que eu não sei o quê. E ao invés de você falar isso pra você vai falar o quê? Eu tô em processo de aprendizado. Então, o que seria... O que eu poderia aprender agora para construir a minha situação financeira? Eu não sou rica ainda, mas você não vai falar isso. Mas você vai falar assim: eu estou em processo de enriquecimento financeiro. Porque eu estou em processo, quer dizer, eu estou fazendo ainda alguma coisa porque eu sei que eu vou chegar lá. É possível para mim. Isso é possível para mim. Eu escolho olhar para as oportunidades. Eu escolho olhar para aquilo que realmente está dando certo. Quando você traz também essa frase de escolha aquilo que eu falei, você traz o poder para si. O 9º passo é construir evidências da sua nova identidade. Então a mente ela vai confiar mais, ela vai te ajudar mais quando você começa a enxergar as provas no físico. Então você vai criar algumas pequenas evidências. Sabe aquela coisa assim de comemorar os passos que você dá? Imagina que você não está acostumado a fazer isso, mas você vai começar a fazer. Então, cumprir uma tarefa importante, comemora. Falou: opa, consegui, terminei. Colocou um limite. Opa, consegui colocar um limite aqui. Fez uma coisa mesmo com medo. Comemora. Poxa, eu consegui. Faz um diário de conquista. Planejei fazer um exercício físico, não fiz a sequência completa, mas eu fiz metade, eu fiz 10% hoje. Comemora. Você vai criar evidências de que você está indo no caminho certo. Quanto mais você faz isso, mais confiança sua mente te coloca e mais ela te ajuda a entrar no fluxo, naquilo que você quer. Porque antes de você ter grandes mudanças, você vai ter pequenas mudanças que vão construindo as grandes mudanças. E o 10º passo é: entenda que o persistir não é forçar. Persistir não significa passar o dia inteiro visualizando, afirmando, tentando controlar tudo, cada passo tem que ser assim, tem que me sentir assim. Calma. Persistir significa retornar à sua escolha sempre que você perceber que você voltou no estado antigo. Se você sente medo, mas retorna para a confiança olhando aquilo que você já está criando, já é uma confirmação. Você pode se frustrar, mas evita transformar a frustração em desistência. Você vê uma circunstância contrária, mas não a transforma em uma verdade permanente. A persistência é saudável quando, mesmo que eu ainda não veja tudo mudando, continuarei me tornando a pessoa capaz de viver essa nova realidade. Então aqui você tem 10 passos para, entre aspas, ignorar a realidade e realmente focar naquilo que você deseja, mesmo que a realidade não esteja mostrando as evidências ainda da sua mudança interna. Um exercício bem prático que você pode fazer agora é: pega uma página em branco e divida em 4 partes. Você vai colocar assim: 1. O que está acontecendo agora? 2. Que significado eu tô dando para isso? 3. Quem eu escolho ser diante disso? 4. Qual atitude concreta representa essa versão hoje?
Porque a chave não vai ser ignorar totalmente a realidade, porque, como eu disse, às vezes vai ter coisa que você precisa ali realmente resolver, ou naquele momento ou não, mas você precisa agir sobre aquilo, mas é muito mais fácil agir sobre aquilo num estado de confiança, um estado de capacidade que você se sinta capaz e você consegue resolver. É muito mais fácil você receber as respostas que você precisa num estado de confiança, por exemplo, em que não se desespere, né? Não traga essa sensação de desespero. Você ter clareza de tudo isso com essas 4 perguntas é também te ajudar a entender que qual identidade eu posso assumir para resolver isso aqui, entendeu? Então você vai meio que burlar a realidade que você tá vivendo para, na verdade, focar naquilo que você realmente quer e na vibração do seu desejo e trazer isso realmente para sua realidade atual. Não espere estar tudo perfeito para você assumir as suas novas identidades, assumir o seu novo estado interno, porque como até temos a lei da correspondência, o que está em cima como está embaixo, o que está dentro como está fora, você deve ser a causa, você deve pensar, eu assumo uma identidade e aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para colocar tudo isso em prática. E não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.